Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Esse vídeo, ele é uma análise harmônica da canção bem antiga da Madonna chamada Borderline, certo? Eu tinha combinado de fazer um podcast sobre isso, mas tem tanta coisa aqui, é tão incrível, a harmonia cheia de inversão, com dominante secundária, sensível secundário. E aí eu optei por fazer um vídeo, certo? Para mostrar direitinho para vocês. O centro tonal da música é um Ré maior. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. O centro tonal da música é um Ré maior, certo? Só que no início ela trabalha com a escala mixolídia, certo? Então o que acontece é o seguinte, na escala mixolídia a gente tem uma pequena diferença que está no 7º grau em relação à escala maior. Então repara como fica a escala do Ré mixolídio. Eu tenho Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó natural e Ré. Ao invés de ter o Dó sustenido, eu tenho o Dó natural, certo? E aí é justamente isso que acontece na primeira parte da canção. Ela faz Ré maior, Dó maior, Sol maior na primeira inversão, o baixo está aqui no Si, e ela volta para o Ré maior, certo? Então a primeira parte toda, desde que ela começa a cantar, fica isso aqui. Beleza? Ré maior, primeiro grau, Dó maior, 7º grau, e o 4º grau aqui, que é o Sol maior, ela coloca na primeira inversão. Lembrando que como eu estou trabalhando com a escala mixolídia, o meu 7º grau não vai ser aquele Dó sustenido diminuto, vai ser um Dó maior. Mas, quando ela chega na segunda parte, certo? Aí sim ela transforma o modo. Ela sai do modo mixolídio e vai para o modo jônio. O modo jônio é justamente o modo maior, certo? Então aí ela começa já com um contraste interessante. Na primeira parte ela ficou trabalhando apenas acordes maiores, certo? Fez isso, fez isso, fez isso aqui. E aí quando chega na parte B, que ela vai trabalhar para chegar no refrão, ela faz isso aqui, ó. Ela já começa com um Si menor, com a 7ª menor, certo? Isso aqui já dá uma divisão de água bem interessante, porque se antes ela estava trabalhando apenas com acordes maiores, aqui ela já começa uma coisa diferente, uma parte nova, um trecho novo, certo? E aí olha o que ela faz. Ela faz um Si menor, que é o 6º grau. Agora sim ela está trabalhando no Ré maior convencional, tradicional, no modo jônio. Então, Si menor, aí olha o que ela faz. Isso aqui é um Si invertido, um Si maior invertido, e depois ela resolve num Mi menor. O que é o Si maior no campo harmônico de Ré maior? Ele não está ali. No campo harmônico de Ré maior, naturalmente, a gente tem o quê? Um Si menor. Mas se a gente está transformando isso em maior, tem algum motivo. Então repara em relação ao acorde seguinte ao Si maior. O acorde seguinte ao Si maior é o Mi menor. Opa, Carlinhos, Si maior é uma dominante em relação a Mi menor. E é isso que eu estou dizendo. Dominante secundária aqui, super bem usada, certo? Ela começou com Si menor e depois ela fez, certo? E a dominante secundária, ela usou a primeira inversão, certo? E aí ela vai para o Mi menor. E aí depois olha como ela continua. Ela faz uma outra inversão, só que agora dessa vez no acorde de Lá maior, certo? Que é o 5º grau em relação
a Ré maior. Depois ela faz esse cara aqui, que é um Fá sustenido menor, ou seja, terceiro grau em relação a Ré maior, certo? Fá sustenido menor, e aí depois ela faz um Sol maior, que é o quarto grau, colocou aqui a sétima maior, e aí ela vai para o quinto grau e deixa uma suspensão, ela deixa a quarta suspensa e resolve aqui, certo? Do início até aí, para a gente entender. Ela começou com o modo mixolydian, trabalhando Ré maior, Dó maior, Sol maior na primeira inversão. Primeiro grau, sétimo grau, quarto grau invertido e voltou para o primeiro grau. Nesse momento agora ela muda o modo, então ela passa a trabalhar com o sexto grau do Ré maior, coloca esse grau, esse sexto grau, como uma dominante secundária, ou seja, o que era menor, ela transforma para maior, certo? Maior de quem? Do segundo grau de Ré maior, que é o Mi menor. Então ela fez sexto grau, dominante secundária do segundo grau, e foi para o segundo grau, que é o Mi menor. Depois ela colocou uma inversão do quinto grau, primeira inversão. Depois ela foi para o terceiro grau. Depois ela foi para o quarto grau, com a sétima maior. Depois ela foi para o quinto grau e deixou isso aqui com a suspensão e ficou brincando com isso, certo? Quarta suspensa, acorde maior. E aí depois agora, continuando, para chegar no refrão mesmo, olha o que ela faz. Ela fez aqui uma inversão do quinto grau, do Lá maior, ó. Certo? E aí, olha o que ela faz aqui agora. Esse cara aqui é um acorde diminuto, certo? Que depois ela resolve nesse cara aqui. Então, olha o que acontece. Eu estou aqui com o meu quinto grau na primeira inversão. E aí ela faz Lá sustenido diminuto para resolver em Si menor. Lá sustenido diminuto é justamente o sétimo grau do Si menor. Então, olha aí, uma sensível secundária, certo? Então ela faz. Aqui está o diminuto, que é a sensível secundária, e ela continua para resolver. Si menor. Certo? E aí depois ela coloca aqui um acorde de Mi maior, e depois para seguir ela faz um Mi menor. Um Ré maior na primeira inversão. E aí ela finaliza. Certo? O baixo está no quinto grau e aqui ela faz sexto grau, quinto grau. Uma suspensão aqui, né? Certo? Então essa parte aí começou com primeira inversão do quinto grau, Lá maior. Sensível secundária de quem? Do sexto grau. Sexto grau. E aqui ela faz o sexto grau com a sétima no baixo, para chegar no Mi maior invertido. O Mi maior quem é, Carlinhos? É o dominante secundário do quinto grau. Mas ela volta aqui, antes de chegar no quinto grau, ela faz Mi menor. Depois ela faz Ré invertido, primeiro grau, primeira inversão. E depois, finalmente, ela chega no quinto grau usando aquela suspensão. Do início até aí. Começou com Ré maior, Dó maior, Sol maior, Ré maior. Aqui ela está no modo mixolydian. Aí finalmente ela vai chegar no acorde menor e aqui ela faz.
ela chega no Si menor, sexto grau, dominante secundária do segundo grau, quinto grau na primeira inversão, terceiro grau, quarto grau com a sétima maior, quinto grau com a quarta suspensa. E agora, quinto grau invertido, sensível secundária do sexto grau com a sétima no baixo, dominante secundária do quinto grau na primeira inversão, e depois ela foge dessa dominante secundária, coloca o segundo grau, que é o grau equivalente a ele, né? Eu estava aqui com o Mi maior e agora eu estou com o Mi menor. E aí uma primeira inversão do Ré maior, primeiro grau invertido, e aí depois um quinto grau, com a suspensão e com a resolução. Muito legal, cara. Então, vamos fazer aqui agora um parêntese para a gente trabalhar um pouquinho a questão dos dominantes secundários, né, que apareceram bastante aí na canção da Madonna. Então, o que acontece é o seguinte, repara, ó, eu peguei aí, o meu ponto de partida, né, eu parti da minha escala de Ré maior. Então eu estou com uma simples escala de Ré maior aí. Certo? Depois o que é que eu fiz? Eu peguei e construí aí um campo harmônico, simplesmente colocando as tétrades sobre cada nota aí da escala, né? Então eu tive aí, o primeiro acorde que eu tenho aí é o Ré maior com a sétima maior. O segundo é o Mi menor com a sétima menor. O terceiro, Fá sustenido menor com a sétima menor. O quarto é o Sol maior com a sétima maior. O quinto é o Lá maior com a sétima menor. O sexto é o Si menor com a sétima menor. E o sétimo é o Dó sustenido meio diminuto, ou seja, a tríade do Dó sustenido diminuto com a sétima menor. Meio diminuto, certo? E finalmente eu volto para o oitavo grau, que é o primeiro grau, Ré maior com a sétima maior. Beleza. O que é que vem a ser o dominante secundário? A dominante no campo harmônico maior, a gente sabe que ela está no quinto grau e somente ela tem essa estrutura aí quando acontece o acorde de sétima da dominante. É uma tríade maior somado a uma sétima menor, né? No campo harmônico do Ré maior, a gente tem justamente aí no quinto grau o Lá7, beleza? O dominante secundário, o que é que vem a ser? Eu crio no campo harmônico, aí nesse caso de Ré maior, com algumas alterações, ou em outros graus, situações semelhantes a essa que é comum no quinto grau. Ou seja, através de alguma alteração, eu vou transformar o acorde num acorde maior com a sétima menor. Então repara, no primeiro grau, que é logo o Ré, eu já tenho o acorde maior, mas eu tenho que colocar uma alteração na sétima. Originalmente eu tinha isso aqui, então eu colocando a alteração na sétima, eu passo a ter isso aqui, que é um acorde de sétima da dominante. Beleza? Vamos ver o segundo grau. O segundo grau eu tinha originalmente um acorde de Mi menor com a sétima menor. Certo? Aí o que é que eu preciso fazer? Transformar o acorde menor num acorde maior. Então eu vou simplesmente colocar uma alteração na terça. E aí, ó. Certo? E aí eu já tenho a minha estrutura de tríade maior com a sétima menor. No terceiro grau, o que acontece? Eu tinha originalmente
um Fá sustenido menor com a sétima menor. O que eu preciso fazer então? Transformar esse acorde em maior. É a mesma história do anterior, eu só preciso colocar uma alteração na terça e aí já transformei, certo? O quarto grau não aparece. Por que não aparece? Porque quando eu vou resolver o quarto grau, eu tenho que resolver o quarto grau no sétimo grau, só que o sétimo grau é um grau diminuto. Então eu não vou usar o quarto grau para construir um dominante secundário, certo? Por isso que o quarto grau não é transformado em dominante secundário. O quinto grau eu não preciso mexer, porque ele já tem a estrutura que eu necessito, né? Um acorde maior com uma sétima menor. O sexto grau eu tenho aí um Si menor com a sétima menor, então é a mesma história lá que aconteceu no segundo grau e no terceiro grau. Eu preciso transformar o acorde menor num acorde maior, então é só colocar uma alteração aí na terça, certo? Então aí eu passo a ter um acorde de sétima da dominante, tranquilo? Vamos ver agora as resoluções disso aí, porque o que acontece? O acorde as sétimas as dominantes secundárias, elas são criadas justamente para causar uma tensão, mas é mais interessante quando elas são resolvidas dentro do próprio campo harmônico, certo? Então olha o que acontece. No meu primeiro grau, que eu tinha aí, passei a ter, né, depois da alteração, eu passei a ter um acorde de Ré maior com a sétima menor. Onde é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver justamente no quarto grau, que é o Sol maior, certo? Então, ó, sétima da dominante. Esse acorde aqui originalmente era do primeiro grau. A partir do momento que eu coloco a alteração nele para transformar em sétima da dominante, eu chamo ele de dominante secundário do quarto grau, que é onde ele vai ser resolvido. Beleza? No caso aqui do segundo grau, originalmente eu tinha um Mi menor com a sétima menor. Aí eu transformo o Mi menor em Mi maior. Mudei a terça ali e aí fiquei com um Mi 7. Que eu vou resolver aonde? Justamente no quinto grau, que é o Lá maior. Certo? Então, o Mi 7 ele passa a ser chamado de dominante secundário do quinto grau. Certo? O terceiro grau, originalmente ele era um Fá sustenido menor com a sétima menor. Eu coloquei uma alteração aí na terça, deixei ele um Fá sustenido com a sétima menor. Fá sustenido é a dominante de quem? Do Si menor, que é justamente o sexto grau do campo harmônico de Ré maior. Então o terceiro grau ele passa a ser chamado, quando transformado em dominante secundária, passa a ser chamado de dominante secundária do sexto grau. Certo? Quarto grau a gente viu que não tem, quinto grau a gente viu que já é naturalmente a dominante do primeiro grau, então não é dominante secundário. E o sexto grau, que era um Si menor, a gente transformou ele num acorde maior, a sétima menor já estava ali, e ele passou a ser a dominante de quem? Do Mi menor, que é justamente o segundo grau. Beleza? Então essa é a teoria aí do dominante secundário. Em cada campo harmônico eu vou ter esses mesmos graus, porém outros acordes, não é isso? Transformados em dominantes secundárias. Esses acordes aí, eles apareceram por quê? Porque a gente está no campo harmônico de Ré maior, certo? Então, o Ré maior, quando ele transformado ali, o Ré maior que eu digo agora, o acorde do primeiro grau, transformado num acorde com sétima menor, ele é a dominante do quarto grau. Se eu estivesse trabalhando em Dó maior, por exemplo, eu teria um Dó maior com a sétima menor, e ele também seria a dominante do quarto grau, que no caso do Dó maior é o acorde de Fá maior. E por aí vai. Então por isso que essa ideia dos graus é sempre interessante da gente pensar. Se eu
altero o primeiro grau para uma estrutura de dominante secundária, ele sempre vai ser a dominante secundária do quarto grau. O segundo grau, quando eu altero, ele sempre vai ser a dominante secundária do quinto grau. O terceiro grau, quando eu altero, ele vai ser a dominante secundária do sexto grau. E o sexto grau, quando eu altero, ele vai ser a dominante secundária do segundo grau. Beleza? E é por aí que a gente vai andando. Eu estou lendo essa biografia da Madonna, que é sobre os 60 anos dela, e uma coisa me chamou muita atenção. Esse métier todo desses grandes artistas, eles estão cercados, esse métier todo ele é formado, esses grandes artistas estão cercados por um mesmo grupo de pessoas. Então, quando a gente começa a ver, os arranjadores de Madonna eram os mesmos arranjadores de Michael Jackson, os mesmos compositores, certo? E aí você começa a ver que é um super time, entendeu? Trabalhando na época ainda associado a grandes gravadoras, né? E um super time trabalhando para produzir essas super estrelas, né? Então realmente era um time muito, muito, muito bom, certo? Então tem as referências aí, tanto de músicos, quanto de arranjadores, quanto de compositores. Então é uma leitura que realmente vale a pena se você quer saber onde você pode buscar mais influências e tudo mais, certo? Então, e é uma coisa que me chama a atenção também, porque esses grandes artistas, eles realmente conseguiram aquela coisa do que muita gente, como eu, sonha, que é justamente você conseguir viver com música. Claro que eles ultrapassam, né, essa meta, vamos chamar assim, do simplesmente viver, sobreviver. Eles querem outras coisas. A Madonna, desde o início, ela dizia: eu quero ser uma estrela pop, eu quero dominar o mundo, eu quero ser conhecida no mundo inteiro e por toda a história que vem aí pela frente. Então ela tinha isso como objetivo, certo? E conquistou, né? É um artista que ainda aos 60 anos está no topo das paradas, está fazendo coisa que muita gente conhece, né? Então, assim, eu leio isso assim como casos de sucesso, digamos assim. E que, claro, isso ensina pra gente muita coisa. Eu tenho muito a aprender ainda, certo? Você tem muito a aprender também. Então leia, certo? Leia, vá ver. As pessoas que lhe inspiram, as pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que você quer fazer. Vá ler, leia sobre elas para que você conheça e veja, porque você não precisa ficar reinventando a roda, né? Então são essas coisas assim. A gente não precisa fazer apenas o vídeo sobre a técnica, sobre a coisa. A gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que estar antenado para tudo, beleza? Essa partitura aqui, eu fiz aqui esse vídeo apenas colocando as cifras, as inversões, essas coisas assim durante o vídeo, mas eu produzi a partitura, certo? Pelo menos de uma forma geral, assim, dá para você ter uma ideia dessa canção, desse arranjo. E essa partitura eu vou passar para o pessoal da lista exclusiva. Então se você está afim e não está ainda inscrito na lista exclusiva, tem um link aqui embaixo. Beleza? E é isso aí. Vamos em frente. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar, porque eu tô super amarrado assim. Essa canção era uma canção que eu lá na década de 80 já gostava, certo? E ouvia aquelas coisas diferentes, mas eu não entendia. E hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho uma bagagem, uma base de harmonia, de percepção musical para ouvir essas inversões, aquilo que eu achava interessante, mas que eu não conseguia tirar de ouvido logo de cara. Hoje eu consigo isso, certo? Então é isso aí. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.